O carro número 13 de Machado de Assis, voz Iba Mendes. Capítulo 1. A Fazenda da Soledade está situada no centro de um rico município fluminense e pertencia há 10 anos ao comendador Faria, que a deixou em herança ao único filho que teve do primeiro matrimônio, e que se chama o Dr. Amaro de Faria. O comendador morreu em 1850 e poucos meses depois morreu a viúva, madrasta de Amaro. Não havendo filhos nem colaterais, veio o Dr. Amaro a ficar senhor e possuidor da Fazenda da Soledade, com 300 escravos, moendas de cana, grandes plantações de café e vastíssimas florestas de magníficas madeiras. Conta redonda, possuía o Dr. Amaro de Faria uns 2.000 contos e 28 anos de idade. Tinha uma chave de ouro para abrir todas as portas. Era formado em Direito pela Faculdade de São Paulo e os 5 anos que ali passou foram os únicos em que esteve ausente da casa paterna. Não conhecia a corte, onde apenas estivera algumas vezes de passagem. Apenas recebeu a carta de bacharel, retirou-se para a fazenda e já ali se achava havia 5 anos, quando lhe faleceu o pai. Todos supuseram, apenas morreu o comendador, que o Dr. Amaro continuasse a ser exclusivamente fazendeiro, sem importar-se com mais coisa alguma do resto do mundo. Efetivamente, eram essas as intenções do moço. O diploma de bacharel servia-lhe apenas para mostrar, em qualquer tempo, se necessário fosse, um título científico. Mas ele não tinha intenção alguma de usar dele. O presidente da província, andando um dia em viagem, hospedou-se na Fazenda da Soledade e, depois de 1 hora de conversa, ofereceu ao Dr. Amaro um cargo qualquer. Mas o jovem fazendeiro recusou, dando em resposta que desejava simplesmente cultivar o café e a cana, sem importar-se com o resto da república. O presidente dificilmente conciliou o sono, pensando em tamanha abnegação e indiferença da parte do rapaz. Uma das convicções do presidente era que não havia cincinnatus. Estavam as coisas neste pé, quando apareceu na Fazenda da Soledade um antigo colega de Amaro, formado ao mesmo tempo que ele e possuidor de alguma fortuna. Amaro recebeu alegremente o companheiro, como se chamava Luiz Marconde, e vinha da corte expressamente para visitá-lo. A recepção foi como costuma ser no nosso hospitaleiro interior. Tomada a primeira xícara de café, Marcondes disparou contra o colega esta carga de palavras. Então, que é isto? Estás metido em corpo e alma no café e no açúcar? Disseram-me isto apenas cheguei à corte, porque, não sei se sabes, vim há poucos meses de Paris. Ah, é verdade, meu Amaro, estive em Paris. E hoje compreendo que a maior desgraça deste mundo é não ter estado naquela grande cidade. Não imaginas, meu rico, que viver é aquele. Ali não falta nada, é pedir por boca. Corridas, bailes, teatros, cafés, parties de plaisir. É uma coisa ideal, é um sonho, é o chique. É verdade que os cobres não se conservam muito tempo na algibeira. Ainda bem que o correspondente não acaba de entregar os 1.000 francos, já eles correm pela porta fora. Mas vive-se. Mas, como ia dizendo, quando cheguei à corte, a primeira notícia que me deram foi que tu estavas fazendeiro. Custou-me a acreditar. Tanto teimaram que eu quis vir examinar a coisa com os meus próprios olhos. Parece que é exato. É, respondeu Amaro. Bem sabes que eu estou acostumado a isto. Aqui fui educado
E, apesar de ter estado algum tempo fora, creio que em nenhuma parte estarei tão bem como aqui. O hábito é uma segunda natureza, disse sentenciosamente Marcondes. É verdade, retorquiu Amaro. Dou-me bem e não acho que a vida seja má. Que a vida seja má? Em primeiro lugar, não está provado que isto seja vida. É vegetação. Comparo-te a um pé de café. Nasceste, cresceste, vives, dás fruto e morrerás na perfeita ignorância das coisas da vida. Para um rapaz da tua idade, que é inteligente e possui 2.000 contos, semelhante viver equivale a um suicídio. A sociedade exige. A conversa foi interrompida pelo jantar, que livrou ao fazendeiro e ao leitor de um discurso de Marcondes. Na academia, o jovem bacharel era conhecido pela alcunha de perorador, graças à mania que ele tinha de discursar a propósito de tudo. Amaro ainda se lembrava da arenga que Marcondes pregou a um bilheteiro de teatro, por uma questão de preço de bilhete. Capítulo 2. A maçada estava apenas adiada. Durante o jantar, a conversa versou sobre as recordações dos tempos acadêmicos e as novidades mais frescas da corte. No fim do jantar, Marcondes consentiu em ir ver os engenhos e algumas obras da fazenda, em companhia de Amaro e do professor público da localidade, que, estando em férias de Natal, fora passar alguns dias com o jovem fazendeiro. O professor tinha a mania de citar os usos agrícolas dos antigos, a propósito de cada melhoramento moderno, o que provocava um discurso de Marcondes e um bocejo de Amaro. Chegou a noite e o professor foi deitar-se, menos por ter sono que por fugir às perorações de Marcondes. Este e Amaro ficaram sós na sala de jantar, para onde vieram café e charutos, e entraram ambos a conversar de novo sobre os tempos da academia. Cada um deles deu notícia dos companheiros de ano, os quais andavam todos dispersados, uns juízes municipais, outros presidentes de província, outros deputados, outros advogados, muitos inúteis, entre os quais o jovem Marcondes, que dizia ser o homem mais feliz da América. E a receita é simples, dizia ele a Amaro. Deixa a fazenda, faz uma viagem e verás. Não posso deixar a fazenda. Por quê? Não és bastante rico? Sou, mas, enfim, a minha felicidade é esta. Demais, eu aprendi com meu pai a não deixar a realidade pelo incógnito. O que eu não conheço pode ser muito bom, mas se o que eu tenho é igualmente bom, nada de arriscá-lo para investigar o desconhecido. Bela teoria, exclamou Marcondes, pondo no pires a xícara de café que ia levando à boca. Desse modo, se o mundo pensasse sempre assim, ainda hoje vestíamos as peles dos primeiros homens. Colombo não teria descoberto a América. O capitão Cook. Amaro interrompeu esta ameaça de discurso, dizendo: mas eu não quero descobrir nada, nem imponho os meus sentimentos como opinião. Estou bem. Por que motivo irei eu agora ver se encontro melhor felicidade, arriscando-me a não encontrá-la? És um carrança. Não falemos nisto. Cessou com efeito a discussão. Entretanto, Marcondes, ou de propósito, ou por vaidade, talvez ambos os motivos, entrou a contar a Amaro as suas intermináveis aventuras no país e no estrangeiro. A narrativa dele era uma mistura de história e de fábula, de verdade e de invenção, que entreteve largamente o espírito de Amaro até alta noite. Marcondes conservou-se na fazenda da Soledade cerca de 8 dias,
e jamais cessou de conversar acerca do contraste que oferecia aquilo que ele chamava vida, com o que lhe parecia simples e absurda vegetação. O caso é que no fim de 8 dias tinha conseguido que Amaro fosse viajar à Europa com ele. Quero obsequiar-te, dizia Amaro a Marcondes. Hás de agradecer-me, respondia este. Marcondes foi para a corte, esperou pelo jovem fazendeiro, que daí a um mês aí se achou, tendo entregue a fazenda a um velho amigo de seu pai. No primeiro paquete embarcaram os 2 colegas da academia, caminho de Bordeaux. Capítulo 3. Importa-nos pouco, e mesmo nada, o saber da vida que passaram os 2 viajantes na Europa. Amaro, que tinha tendências sedentárias, apenas chegou a Paris e aí ficou. E como Marcondes não desejava passar além, não o importunou por mais. Uma capital como aquela tem sempre que ver e admirar. Amaro ocupou-se com o estudo da sociedade em que vivia, dos monumentos, dos melhoramentos, dos costumes, das artes, de tudo. Marcondes, que tinha outras tendências, tratou de levar o amigo para o centro dos que ele chamava prazeres celestes. Amaro não resistiu, e foi. Mas tudo cansa, e o fazendeiro não encontrou em nada daquilo a felicidade que o amigo lhe anunciara. No fim de 1 ano, Amaro determinou voltar para a América, com grande desgosto de Marcondes, que em vão procurou retê-lo. Voltou Amaro, aborrecido, com ter gasto 1 ano sem vantagem alguma, a não ser o ter visto e admirado uma grande capital. Mas a felicidade que ele devia ter? Essa nem por sombra. Fiz mal, dizia ele consigo, em ter cedido aos conselhos. Vim em busca do desconhecido. É uma lição que me há de aproveitar. Embarcou e chegou ao Rio de Janeiro, com grande alegria no coração. O seu desejo era seguir logo para a fazenda da Soledade, mas lembrou-se de que existiam na corte algumas famílias da amizade da sua, a quem cumpria ir falar antes de partir para o interior. 15 dias é bastante, pensou ele. Meteu-se num hotel e logo no dia seguinte começou a romaria das visitas. Uma das famílias a quem Amaro visitou era a de um fazendeiro de Minas, que, em virtude de vários processos que teve por motivo de relações comerciais, viu reduzidos os seus bens e mudara-se para a corte, onde vivia com a fortuna que lhe restava. Chamava-se Carvalho. Aí achou Amaro, como fazendo parte da família, uma moça de 25 anos, de nome Antonina. Era viúva. Estava em casa de Carvalho, porque este fora íntimo amigo do pai dela, e como este já não existisse e ela não quisesse viver só, depois de viúva, Carvalho recebeu-a em casa, onde era tratada como filha mais velha. Antonina tinha alguma coisa de seu. Era prendada, espirituosa, elegante. Carvalho admirava sobretudo a sua penetração de espírito e não cessava de elogiar-lhe essa qualidade, que para ele era suprema. Amaro Faria foi lá 2 vezes em 3 dias, como simples visita, mas no 4º dia sentiu já em si uma necessidade de lá voltar. Se tivesse partido para a fazenda, era possível que não lhe lembrasse mais nada. Mas a 3ª visita produziu outra e outras, até que no fim de 15 dias, em vez de partir para a roça, Amaro dispunha-se a residir largo tempo na corte. Estava namorado. Antonina merecia ser amada por um rapaz como Faria. Sem ser deslumbrantemente formosa, tinha umas feições regulares, uns olhos ardentes, e era muito simpática. Gozava de geral consideração.
O rapaz era correspondido? Era. A jovem correspondeu logo ao afeto do fazendeiro, com certo ardor que, aliás, o mancebo partilhava. Quando Carvalho desconfiou do namoro, disse a Amaro Faria: já sei que você tem namoro cá em casa. Eu? Sim, você. Pois sim, é verdade. Não há nada de mal nisto. Eu apenas quero dizer-lhe que tenho olho vivo e nada me escapa. A rapariga merece. Oh, se merece. Quer saber de uma coisa? Eu já abençoo aquele maldito Marcondes que me arrancou lá da fazenda, pois que eu venho achar aqui a minha felicidade. Então é decidido? Se é. Pensando bem, eu não posso deixar de casar-me. Quero ter uma vida calma, e é o meu natural. Achando uma mulher que não exija modas nem bailes, estou contente. Creio que esta é assim. Além disso, é bonita. E mais que tudo, discreta, acrescentou Carvalho. É o caso. Bravo, posso avisá-la de que... Toque-lhe nisso. Carvalho trocou estas palavras com Amaro na tarde em que este lá jantou. Na mesma noite, quando Amaro se despediu, disse-lhe Carvalho em particular: toquei-lhe naquilo. A disposição é excelente. Amaro foi para casa disposto a fazer no dia seguinte a sua proposta de casamento a Antonina. E, com efeito, no dia seguinte apareceu Amaro em casa de Carvalho, como costumava, e aí, em conversa com a viúva, perguntou-lhe francamente se queria casar com ele. Ama-me então? Perguntou ela. Deve tê-lo percebido, porque eu também percebi que sou amado. É, disse ela com a voz um pouco trêmula. Aceita-me por marido? Aceito, disse ela, mas repita que me ama. 100 vezes, 1000 vezes, se quer, amo-a muito. Não será um fogo passageiro? Se eu empenho a minha vida inteira, todos a empenham, mas depois... Começa então por uma dúvida? Um receio natural, um receio de quem ama. Não me conhece ainda, mas verá que eu digo a verdade. É minha, sim? Perante Deus e os homens, respondeu Antonina. Capítulo 4. Estando as coisas assim tratadas, não havendo obstáculo algum, fixou-se o casamento para dali a 2 meses. Amaro já abençoava o haver saído da fazenda, e nesse sentido escreveu uma carta a Marcondes, agradecendo-lhe a tentação que exercera nele. A carta terminava assim: Mefistófeles do bem, eu te agradeço as tuas inspirações. Na soledade havia tudo, menos a mulher que agora encontrei. Como se vê, não aparecia a menor sombra no céu da vida do nosso herói. Parecia impossível que alguma coisa viesse turvá-lo. Pois veio. Uma tarde, entrando Amaro Faria para jantar, achou uma carta com o selo do correio. Abriu-a e leu-a. A carta dizia isto: uma pessoa que eu viu há dias no teatro lírico, num camarote da 2ª ordem, é quem escreve esta carta. Há quem atribua o amor a simpatias elétricas. Não tenho nada com essas investigações. Mas o que me acontece faz crer que os que adotam aquela teoria tenham razão. Era a primeira vez que eu via, e logo, sem saber como, nem por que razão, senti-me dominada pelo seu olhar. Passei uma noite horrível. O senhor estava ao pé de 2 senhoras e conversava ternamente com uma delas. É sua noiva? É sua mulher? Não sei, mas seja o que for, bastou-me vê-lo assim
para odiar o objeto das suas atenções. Talvez que haja loucura neste passo que dou. É possível, porque eu perdi a razão. Amo-o doidamente, e bem quisera poder dizer-lhe em face. É o que nunca farei. Os meus deveres obrigam-me a esta reserva. Estou condenada a amá-lo sem confessar que eu amo. Basta, porém, que o Senhor saiba que há uma mulher, entre todas as desta capital, que apenas o vê estremece de júbilo e de desespero, de amor e de ódio, por não poder ser sua, unicamente sua. Amaro Faria leu e releu esta carta. Não conhecia a letra, nem podia imaginar quem fosse a autora. Soube apenas o que lhe dizia a carta, nada mais. Passado, porém, esse primeiro movimento de curiosidade, o fazendeiro da Soledade guardou a carta e foi passar a noite em casa de Carvalho, onde Antonina o recebeu com a ternura do costume. Amaro quis referir a aventura da carta, mas receando que um fato tão inocente pudesse causar infundados ciúmes à futura esposa, não disse palavra a esse respeito. Daí a 2 dias, nova carta o esperava. Desta vez, Amaro abriu a carta apressadamente, por ter visto que a letra era a mesma. O romance começava a interessá-lo. Dizia a carta: foi inútil o meu protesto. Quis deixar de escrever-lhe mais. Apesar de tudo, sinto que não posso deixar de fazê-lo. É uma necessidade fatal. Ah, os homens ignoram quanto esforço é preciso a uma mulher para conter-se nos limites do dever. Hesitei muito em escrever-lhe a primeira carta, e esta mesmo não sei se lhe arremeterei, mas o amor triunfou e triunfará sempre, porque eu já não vivo senão pela sua lembrança. De noite e de dia, a todas as horas, em todas as circunstâncias, a sua pessoa está sempre presente ao meu espírito. Sei o seu nome, sei a sua posição, sei mais que é um homem de bem. O Senhor é que não sabe quem eu sou, e pensará ao ler estas cartas que eu ando em busca de um romance que me rejuvenesça o coração e as feições. Não, sou moça, e posso afirmar que sou bela. Não é porque me digam, poderão querer lisonjear-me, mas o que não é lisonja é o murmúrio de admiração que eu ouço apenas entro numa sala ou passo em alguma rua. Desculpe se lhe falo de mim com esta linguagem. O que importa saber é que eu o amo perdidamente e que a ninguém mais pertenço, nem pertencerei. Uma carta sua, uma linha, uma lembrança, para que eu tenha uma relíquia e um talismã. Se quiser fazer esta graça em favor de uma mulher desgraçada, escreva PL e mande pôr no correio, que eu lá mandarei buscar. Adeus, adeus. Amaro Faria não estava acostumado a romances destes, nem eles são comuns na vida. A primeira carta produzira-lhe uma certa curiosidade, que aliás passou, mas a segunda já lhe produzira mais. Sentia-se atraído para o misterioso e o desconhecido, e isso a que ele fugira sempre, contentando-se com a realidade prática das coisas. Devo escrever-lhe? Perguntava ele consigo. É positivo que esta mulher ama-me. Não se escrevem cartas assim. É bonita porque o confessa sem medo de prová-lo algum dia. Mas devo escrever-lhe? Nisto batem palmas. Capítulo 5. Era Luís Marcondes, que chegava da Europa. Que é isto? Já de volta? Perguntou-lhe Amaro. É verdade, para variar. Eu é que me admiro de achar-te na corte, quando já te fazia na fazenda. Não fui à Soledade depois que voltei. E vai espantar-te da razão. Vou casar-me. Casar-te. É verdade. Com a mão esquerda, morganaticamente.
Não, publicamente e com a mão direita. É assombroso. Dizes isso porque não conheces a minha noiva. É um anjo. Então dou-te os meus parabéns. Hei de apresentar-te hoje. E para festejar a tua chegada, jantas comigo. Sim. À mesa do jantar, Amaro contou a Marcondes a história das cartas e leu-lhes ambas. Bravo, disse Marcondes. Que lhe respondeste? Nada. Nada. És um grosseirão e um tolo. Pois uma mulher escreve-te, mostra-se apaixonada por ti, e tu nada lhe respondes? Não fará isso o Marcondes. Desculpa se te falo em verso. O velho Horácio estava iminente um discurso. Faria, para atalhá-lo, apresentou-lhe a lista, e Marcondes passou rapidamente do velho Horácio a um assado com batatas. Mas continuou o amigo de Amaro. Não me dirás por que motivo lhe não respondeste? Eu sei lá. Primeiramente porque não estou acostumado a esta espécie de romances vivos, começando por cartas anônimas, e depois porque vou casar. A isso respondo eu que uma vez é a primeira, e que o ires casar não impede nada. Indo daqui para Botafogo, não há motivo nenhum que me impeça de entrar no passeio público ou na Biblioteca Nacional. Queres tu ceder-me um romance? Isso nunca. Seria uma deslealdade. Pois então responde. Mas que lhe hei de dizer? Diz-lhe que a amas. É impossível. Ela não pode acreditar. Pateta, disse Marcondes, pondo o vinho nos cálices. Dize-lhe que a simples leitura das cartas te puseram a cabeça a arder, e que já sentes que has de vir a amá-la, se já não a amas. E neste sentido, escreve-lhe 3 ou 4 laudas. Então achas que eu devo? Sem dúvida alguma. Para falar a verdade, eu tenho certa curiosidade. Pois avante. Amaro escreveu nessa mesma tarde uma carta concebida nestes termos, que Marcondes aprovou integralmente. Senhora, quem quer que seja é uma alma grande e um coração de fogo. Só um grande amor pode aconselhar um passo desses tão arriscado. Li e reli as suas 2 cartas, e hoje, quer que lhe diga? Penso nelas exclusivamente. Fazem-me o efeito de um sonho. Eu pergunto a mim mesmo se é possível que eu inspirasse tal amor, e agradeço aos deuses o ter me demorado aqui na corte, pois que tive ocasião de ser feliz. Na minha solidão, as suas cartas são um íris de esperança e de felicidade. Mas eu seria mais completamente feliz se pudesse conhecê-la, se me fosse dado vê-la de perto, adorar sob a forma humana este mito que a minha imaginação está criando. Ousarei esperá-lo? É já grande atrevimento conceber semelhante ideia, mas espero que me perdoará, porque o amor perdoa tudo. Em qualquer caso, fique certa de que eu sinto-me com forças para corresponder ao seu amor e adorá-la como merece. Uma palavra sua e ver-me-á correr por entre os mais insuperáveis obstáculos. A carta foi para o correio com as indicações necessárias, e Amaro, que ainda hesitou no momento de mandá-la, dirigiu-se à noite para a casa da noiva em companhia de Luís Marcondes. Capítulo 6. Antonina recebeu o noivo com a mesma alegria do costume. Marcondes agradou a todas as pessoas da casa pelo gênio galhofeiro que tinha, e apesar da tendência para os discursos intermináveis. Quando, pelas 11h30 da noite, saíram de casa de Carvalho, Marcondes apressou-se a dizer ao amigo: A tua noiva é linda. Não achas? De certo, e parece que te quer muito. E é por isso que eu lamento ter escrito aquela carta, disse Amaro, suspirando. Olha, que parvo! Exclamou Marcondes. Por que motivo há de Deus dar nozes a quem não tem dentes?
Acreditas que ela responda? Se responde. Eu estou traquejado nisto, meu rico. Que responderá ela? 1000 coisas bonitas. Afinal, em que dará tudo isto? Perguntou Amaro. Eu creio que ela gosta de mim, não te parece? Já te disse que sim. Estou ansioso por ver a resposta. E eu também. Marcondes dizia consigo mesmo. Era bem bom que eu tomasse para mim este romance, porque o Palerma estraga tudo. Amaro percebeu que o amigo hesitava em dizer-lhe alguma coisa. Em que pensas? Perguntou-lhe. Penso que tu és um Palerma, e sou capaz de continuar o teu romance por minha conta. Isso não, já agora deixa-me acabar. Vamos ver que resposta vem. Quero que me ajudes, sim? Pronto, com a condição de que não hás de ser tolo. Separaram-se. Amaro foi para casa e tarde conciliou o sono. A história das cartas enchia-lhe o espírito. Imaginava a mulher misteriosa, construía dentro de si uma figura ideal, dava-lhe cabelos de ouro. Capítulo 7. A próxima carta da misteriosa mulher era um hino de amor e de alegria. Ela agradecia ao seu amado aquelas linhas. Prometia que só deixaria a carta quando morresse. Havia, porém, 2 períodos que aguaram o prazer de Amaro Faria. Um dizia assim: há dias vi-o passar na rua do ouvidor com uma família. Disseram-me que o senhor vai casar com uma das moças. Sofri horrivelmente. Vai casar, quer dizer que a ama, e esta certeza mata-me. O outro período pode resumir-se a estes termos. Quanto ao pedido que me faz de querer ver-me, respondo-lhe que não há de ver-me nunca. Nunca, ouviu? Basta que saiba que eu o amo, muito mais do que há de amá-lo a viúva Antonina. Perca a esperança de ver-me. Está vendo? Disse Amaro Faria a Marcondes, mostrando-lhe a carta. Está tudo perdido. Ó, pateta! Disse-lhe Marcondes. Tu não vês que esta mulher não diz o que sente? Pois acreditas que isto seja a expressão exata do pensamento dela? Acho a situação excelente para responderes. Trata bem o período do teu casamento e insiste de novo no desejo de contemplá-la. Amaro Faria aceitou facilmente este conselho. O seu espírito o predispunha para aceitá-lo. No dia seguinte, uma nova epístola do fazendeiro da Soledade foi para a caixa do correio. Os pontos capitais da carta foram tratados por mão de mestre. O instinto de Amaro supria-lhe a experiência. Quanto à noiva, dizia ele que era exato que ia casar e que, naturalmente, a moça com quem o viu, a sua incógnita amadora, era Antonina. Entretanto, se era certo que o casamento fazia-se por inclinação, não era de estranhar que um novo amor viesse substituir aquele. E a própria demora do enlace era uma prova de que o destino lhe preparava uma felicidade maior no amor da autora das cartas. Por fim, Amaro pedia instantemente para vê-la, ainda que fosse 1 minuto, porque, dizia ele, queria guardar as feições que devia adorar eternamente. A incógnita respondeu, e a carta dela era um composto de expansões e reticências, protestos e negativas. Marcondes animava o abatido e recruta Amaro Faria, que em mais 2 cartas resumiu a maior força de eloquência de que podia dispor. A última carta produziu o desejado efeito. A misteriosa correspondente terminava a sua resposta com essas textuais palavras: consinto em que me veja, mas apenas 1 minuto. Irei com a minha criada, antes amiga que criada, em um carro, no dia 15, esperá-lo na praia do Flamengo, às 7 horas da manhã. Para que se não engane, o carro tem o número 13. É o de um cocheiro que já esteve ao meu serviço.
Que te dizia eu? Perguntou Marcondes ao amigo, quando este lhe mostrou esta resposta. Se não estivesse eu aqui, lá se te ia por água abaixo este romance. Meu caro, dizem que a vida é um caminho cheio de espinhos e flores. Se é assim, acho tolice que um homem não apanhe as flores que encontra. Desta vez, Marcondes pôde fazer tranquilamente o discurso, porque Amaro Faria, todo entregue às emoções que a carta lhe produzia, não procurou atalhá-lo. Enfim, hoje são 13, disse Marcondes. 15 é o dia marcado. Se for bonita, como diz, vê se foges com ela. O paquete do Rio da Prata sai a 23, e a tua fazenda é um quadrilátero. Vê que letra fina e que perfume. Não tem dúvida, é uma mulher elegante. O que eu desejo é saber o resultado. No dia 15 vou esperar em tua casa. Sim. Capítulo 8. Rompeu finalmente o dia 15, ansiosamente esperado por Amaro Faria. O jovem fazendeiro perfumou-se e enfeitou-se o mais que pôde. Estava adorável. Depois de um último olhar lançado ao espelho, Amaro Faria saiu e entrou no tilbre. Tinha calculado o tempo de lá chegar, mas, como todo o namorado, chegou um quarto de hora antes. Deixou o tilbre a certa distância e entrou a passear ao longo da praia. De cada vez que assomava um carro ao longe, Amaro Faria sentia-se enfraquecer. Mas o carro passava, e em vez do número feliz, trazia um 245 ou 523, que o deixava em profunda tristeza. Amaro consultava o relógio de minuto a minuto. Afinal, assoma ao longe um carro que andava vagarosamente como devem andar os carros que entram em tais mistérios. Será este? Disse Amaro consigo. O carro aproximava-se com lentidão e vinha fechado, de maneira que, ao passar junto de Amaro, este não pôde ver quem ia dentro. Mas apenas passou, Amaro leu o número 13. As letras pareceram-lhe de fogo. Foi imediatamente atrás. O carro parou dali a 20 passos. Amaro aproximou-se e bateu na portinhola. A portinhola abriu-se. Havia dentro 2 mulheres. Ambas tinham um véu na cabeça, de maneira que Amaro não podia distinguir as suas feições. Sou eu, disse ele timidamente. Prometeu-me que eu a veria. E dizendo isto, dirigia-se alternadamente para uma e outra, pois não sabia qual delas era a misteriosa correspondente. Vê-la somente, e irei com a sua imagem no meu coração. Uma das mulheres descobriu o rosto. Veja, disse ela. Amaro recuou um passo. Era Antonina. A viúva continuou. Aqui estão as suas cartas. Lucrei muito. Como depois de casada não será tempo de arrepender-se, foi bom que eu o conhecesse agora mesmo. Adeus. Fechou a portinhola e o carro partiu. Amaro ficou alguns minutos no mesmo lugar, olhando sem ver e com ímpetos de correr atrás do carro. Mas era impossível apanhá-lo o mais ligeiro tilbre, porque o carro, levado a galope, ia longe. Amaro chamou de novo seu tilbre e voltou para a cidade. Apenas chegou a casa, saiu-lhe ao encontro o jovem Marcondes, com um sorriso nos lábios. Então, é bonita? É o diabo, deixa-me. Instado por Marcondes, o fazendeiro da Soledade contou tudo ao amigo, que o consolou como pôde, mas saiu de lá rindo às gargalhadas. Capítulo 9. Amaro voltou para a fazenda. Quando entrava pelo portão da Soledade, foi dizendo consigo estas filosóficas palavras: volto ao meu café. Sempre que fui em busca do desconhecido, dei-me mal. Agora tranco as portas
e viverei no meio das minhas plantações. São Paulo, 2017.